meus amigos do Brasil, nos extentores da temporada, com o Flamengo campeão da Libertadores da América e campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro de Amistosos. Aqui está Larissa Loventhal, esta figura íntegra, maravilhosa. E vou mostrar quem está conosco aqui, sempre ao lado da Caixa. A Caixa com seu fundo de garantia, com a sua caderneta de poupança. Perdigão, manda brasa com Perdigão. Odonto Company, cuidando dos seus dentes. Sicredi, quem coopera, cresce. É isso aí, Sky. Olha, sem Sky não tem graça. Aliás, sou ingrato. A Odonto Company resolveu o problema de 10 amigos seus. Se o senhor não fala nada... Muito obrigado, Odonto Company. Tá colocando um sorriso. Tá legal. Eu te ajudo no Odonto Company e você rouba o meu PIN do Corinthians. É do do Corinthians? Eu só tenho aqui o Internacional. Deixa eu ver. Internacional e o Santos. É. Que deu sorte ontem, meu do Santos. Cadê o do Corinthians? Do Corinthians que o senhor tirou de mim. Mas eu tirei, tem uns 4, 5 Veloso, você que foi mais goleiro com ele. Falei pra ele devolver pra você. Você tirou, isso é roubo, sabia? Eu posso ir aqui no Distrito Policial e acioná-lo. Eu nem sei do que o senhor tá falando. Eu te mando pra FEBEM de novo. O senhor tem testemunha, o senhor tem testemunha, o senhor tem... Eu tenho, você arrancou da minha lapela nobre. O senhor tem nota fiscal? Não, eu recebi... Tem imagens desse momento. Eu recebi as imagens. Eu recebi de Jorge Cury, Jorge Calil. Pô, então é de ouro. Jorge Calil do hospital aí, diretor. Eu não sabia, então é de ouro, então o senhor não vai ver mais. Então aqui estão. Como é que você chama mesmo? Ronaldo Soares Giovanelli, meu Pedro. Esse aqui é outro frangueiro. Magre, Fernando Veloso, você está ostentando na praia no Guarujá, nada, tô levando o menininho Antônio já está defendendo bola lá já. Tá. Vamos treinar na areia, né? Já ficar com a perna forte, já treinar na areia. Jogar pra o Amaral está aqui com a silhueta mais bonita da história do futebol. Você é bonito. Obrigado. Que silhueta? Silhueta? Silhueta é um picolé da minha cidade. Ó, e tá cheiroso, hein? Não foi isso que eu te falei? Não, obrigado. Cheiroso. E Sorrisão aqui está bonito. o Tulhão. Conhece o Tulhão? Cara, faz tempo, hein, Nilton? Eu nem lembro mais desse apelido. Eu lembro que Oliveira Andrade chegou de Campinas na... Atenção! Guarani vendeu o Tulhão envolvido numa transferência. Em troca, o Tulhão foi pro Bragantino. Ô, Milton, Vitor Hugo vem para o Guarani. Tá certo ou tá errado? 9 a troco de 1, tudo bem. Foi? Montaram o time do Bragantino. Um dos 9 era o Tulhão, virou Mauro Silva, o maior jogador da história do La Coruña. Milton, vamos falar sério, ainda bem que mudou, porque com o Tulhão, esse nome aí não ia dar certo. Não ajuda. Mas por que Tulhão? Por que você chamava Tulhão? Coisa do Neto, por causa do Getúlio do São Paulo, lateral direito, o Neto falando que era parecido com o Getúlio, Amaral. Eu muito mais presença, né, do que eu, fala sério. É verdade. Getúlio. Bom jogador, Getúlio. E eu queria dar uma notícia que o Veloso e vocês que fazem programa com ele também, vocês não sabem, acabou de sair aqui no Albert Einstein o resultado, 2 filhos novos para Neto. Vai ser o pai de 2 gêmeos. Não, do Neto. O Neto agora vai montar a creche. Ele que veio de uma creche lá de Erechim, agora vai montar uma creche aqui, mais 2. Você fez um, achou que fez vantagem, ele fez 2. O homem está em grande fase. Mas ele tem um coração grande, ele tem um coração parabéns. Sabe todo mundo, A né? menina vai chamar Clotilde, o moleque Robertson. Entendeu? Atenção, vamos mostrar o São Paulo agora e entrem no meu canal oficial do YouTube, canal oficial do Milton Neves. Coisas maravilhosas lá, inclusive Larissa Loventhal, do jeito que vocês nunca viram. Isso aí é mentira, vocês podem entrar lá e vocês vão comprovar que não tem essa história. São fotos maravilhosas. Mas vocês estão vendo que a resenha de hoje aqui vai ser boa, muito futebol pra vocês. E aí do outro lado da tela, você que tá usando a sua segunda tela, o seu celular, o seu notebook ali, pra também dar a sua opinião, também dar o seu comentário sobre o futebol, você pode acessar a nossa rede social, é @Band3Tempo. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Inclusive, a nossa hashtag já está valendo, ó, tá aqui. Hashtag 3Tempo. Através dela, você faz um grande grupo apaixonado por futebol para comentar tudo que a gente estiver debatendo por aqui. Inclusive, essa vitória daí de São Paulo, hein? São Paulo ganhou, uma tá aí. Análise dele. Ronaldo Soares Giovanelli, vamos começar com você. Parada é dura hoje, porque o Mauro Silva é o homem da FIFA. Esse homem é forte, menino. Agora o São Paulo, quando percebeu, jogou o primeiro tempo com medo do Galo. Quando percebeu que estava jogando em casa, o Fernando Diniz soltou a molecada, era para sair uns 3, 4 gols aí, porque o Galo, vou falar com você, se tiver mais umas 4, 5 rodadas aí e não vencer, vai começar a beirar o desespero. E o Mancini não vai ser o cara que vai arrumar isso aí, não.
muitas dificuldades em termos de marcação. E olha que trabalhou com esse time do São Paulo. Ele conhece todo o time do São Paulo, praticamente, e não conseguiu anular essa molecada que também trabalhou com ele. E na velocidade, o time do São Paulo, no segundo tempo, passou o trator no Galo. E atenção, quero anunciar desde já, no decorrer do programa, eu quero mostrar o outro lado dos ex-goleiros. Como assim? O outro lado de outro Veloso, o outro lado de Ronaldo, fora da televisão, Aqui um fora lado só, do não futebol. A Aqui é criação que nem que eles CD, não estão tem dois fazendo lados. em sociedade numa grande chácara de São Paulo. É uma bomba. É uma bomba. Meu caro Mauro Silva, e esse jogo aí, Mauro Silva? Você que quase jogou no São Paulo uma vez, hein? É verdade, Milton. O Nabi não quis vender pro São Paulo, acabei ficando no Bragantino e ir direto pro La Corunha. Mas São Paulo jogando em casa, né? O técnico Fernando Diniz iniciando um trabalho. Não começou durante a pré-temporada, mas precisava da vitória. Acho que é importante esses resultados para dar confiança pro São Paulo aí, para realmente tentar estar nos postos altos da classificação, como sempre foi costume do São Paulo. Nos últimos tempos tem tido muita dificuldade, então essa vitória em casa é muito importante. E aí, Amaralzinho, você não vai cantar hoje lá Frank Sinatra? Hoje depois. Depois? Rolling Stone. O quê? Rolling Stone. Como é que chama? Rolling Stone, né? Rolling Stone. The Rolling Não, Stone. essa vitória pro São Paulo foi muito importante, porque o São Paulo tem um jogo muito difícil no meio de semana com o Palmeiras, né? E o Palmeiras quer tentar buscar o Flamengo ainda. Então, essa vitória aí vai dar uma esperança mais pro São Paulo também conseguir se manter ali no G4. Mas que gol fácil é Veloso. Nessa você nem você pegava. Ó, boa jogada do Antony, ó. Olha Vai ali, pra ó. cima, passa pelo Ó, Fábio gol. Santos também, toca pra trás e o Igor Gomes faz o gol. E Aliás, o 3 Igor back Gomes- lá e um só do São Paulo e gol. O Igor Gomes fez uma bela partida, né? E fez o gol e deu essa assistência aí, ó. Jogadaça dele, pegou o Vitor Bueno entrando, outro gol do São Paulo. O Igor Gomes foi o destaque do São Paulo. O São Paulo que jogou uma boa partida, Milton. E eu vejo o Fernando Diniz está jogando com o São Paulo diferente do que ele vinha fazendo com os outros clubes. Hoje o Fluminense joga como o Fernando Diniz jogava lá, que é um futebol mais irresponsável, com essa posse de bola muito defensiva. O São Paulo não joga assim. É um outro São Paulo com o mesmo Fernando Diniz, que pratica um futebol mais responsável. Um time que tem velocidade, que tem objetividade, diferente, e por isso até aqui ele vem se dando bem com o São Paulo. São Paulo, uma reação boa, está no G4 já, está na frente, passou o Corinthians e vem melhorando a cada partida com o Fernando Diniz. Então, o Fernando Diniz, que mudou um pouco a sua característica, tem um São Paulo diferente, um São Paulo mais objetivo. Ô, Ronaldo. Lembro aqui, o Ramon Mateus Júnior, da cidade de Santos. Paulo Dias Moura Ribeiro nasceu em Santos, mas ele está falando aqui de Brasília. Que um dos 4 jogadores aqui prejudicou Fernando Diniz numa agremiação paulista aqui. Fernando Diniz meio bocorongo, chegando, tinha uma figura aqui muito imponente, muito dono do time, porque não sei o quê. E o coitado do Fernando Diniz teve que ir embora do time, foi prejudicado por uma estrela de um time grande aqui de São Paulo, da Zona Leste. Cabeção. Fala o nome. Tá difícil. E o Fernando Diniz não vem ao programa quando essa pessoa estiver aqui, porque ele foi prejudicado no Parque São Jorge por um keeper. Não, mas eu vou falar a verdade pra você, eu tinha medo dele. Ele falava à noite, ele ficava, você estava no mesmo quarto, né? Então foi você mesmo. Aí, foi comigo. Acordava assim, ele começava a alongar. É mesmo, Ronaldo? Tipo 2 horas da manhã, escutava um barulho, ele estava alongando. Eu falei, o que foi? Sonâmbulo. Não, tô me preparando pro jogo. Eu falei, mas é só amanhã à tarde, velho. Aí ele corria, dava pique no corredor. Eu falei, meu Deus, velho, guarda um pouquinho pra amanhã pro jogo, filho. E ele saía pro pinote. Acho que ele era sonâmbulo, né? Acho. Ou ele estava se preparando melhor, sei lá. Aí você foi lá no treinador e falou, ó, esse cara é louco. Ou ele Não. ou eu. Eu falei pro seu Mário trabalhando. Eu falei, seu Mário, me tira fora dessa aí. Eu quero dormir à noite. Não sei se o cara vai levantar, jogar televisão de cima de mim, sei lá. Quero dormir tranquilo. Mas o Pirulito, acho que ele era sonâmbulo. O Pirulito não, o Fernando Diniz. Não, mas faz sentido. Mas eu queria perguntar, já que você conhece ele há muito mais tempo, né, do que todo mundo, teve a E convivência hoje ele é do coroinha, hein? Vocês não quarto estão e sabendo tal. dessa, hein? Você falou hoje já Coroinha. no programa que ele deixou a garotada solta, jogando e tal, jogando pra foi. frente e tudo mais. Você acha que tem alguma coisa a ver com o fato do Daniel Alves e o Juan Fran, que são os 2 jogadores mais velhos, não terem jogado? Faz sentido pro que o Fernando Diniz está pensando pro São Paulo? Difícil, né? Porque você não pode também soltar só essa molecada para correr atrás do prejuízo. Porque o São Paulo está correndo atrás do prejuízo. Você tem que ter também
Os jogadores que vão entender a pressão, que vão entender também acalmar essa molecada, não é só também soltar. E hoje também muitas conversas ele teve com, a gente percebeu na beirada do campo, ele conversando com o Antony, depois ele abraçou o Antony no final da partida. Então, eu acho que algumas coisas que acontecem dentro de campo, essas pessoas experientes, no caso, Daniel Alves e também o Hernanes, vão acalmar a molecada. Que é assim que funciona. Você pega uma equipe de São Paulo, uma pressão dessa... É porque tem os dois lados, né? Não é fácil não. E ganhar, essa vitória hoje foi importantíssima, foi da molecada, mas você tem que ter pelo menos medalhões ali para segurar. Segurar o caldeirão aí, que senão torna. Sim, verdade. Agora, o Veloso, ao longo da sua carreira, sempre polêmica, porque você foi uma espécie de chilaver, brigava com todo mundo também. Você também tocou um jogador para fora, como o Ronaldo fez com o Pirulito, o Fernando Não foi eu que toquei, hein? O senhor expulsou ele do Parque São Jorge. Eu falei que ele alongava sozinho, não foi, Veloso? Eu falei, ele alongava sozinho e saía correndo no corredor. Você alguma vez se acordou ele? Você acordou ele enquanto ele... Pode isso que eu ia te perguntar. Eu quero ficar gago. Eu fiquei escutando que morria. Eu escutei que morria. Peraí, como é que é, doutora Amaral? Se acordar sonâmbulo, o que acontece? Ficar gago. Assusta, Amaral. Assusta e fica... Que eu tô fazendo aqui? Qual foi o caso que aconteceu? Você ficou gago? Esse foi meu tio, né? Essa é a história da minha cidade. Olha lá. Meu tio falava... Ele era sonâmbulo, acordaram ele, tio, vai pra cama. Ele não conseguiu falar mais direito. Você foi coveiro, acordador de sonâmbulo? A gente, funerário. E aí, essa gravata tá bonita. Como é que o sonâmbulo faz quando ele é acordado? Que eu tô fazendo aqui? Por que você perseguiu outros jogadores também, como fez o Ronaldo expulsou o Fernando Diniz do time do Corinthians. Você fez isso com quem? Você fez isso com o Deola, que eu tô sabendo. Deola? E com o Raul Marcel. O Deola não é nem da minha época, muito menos o Raul Marcel. Não é ninguém. Só ninguém. O Mauro jogou com o Juan Fran. Com o Juan Fran, na Espanha? Jogou contra. Contra. Aí não tem como saber se é sonâmbulo também, Não se sei, acordou, ficou gago. Eu nunca tive no quarto, viu, Ronaldo, com o Juan Fran. Não? Não, porque eu jogava no Atlético de Madrid, né? Eu tava lá coroa. Time diferente. Não dá, aí complica. Aí complica, Milton. Essa história de sonâmbulo aí de Não, gostei da Amaralzinho. Não é coveiro, não. Agente, como é que é? Agente funerário. Agente funerário. Cuidava. Esse papo tá indo pra um caminho que eu não tô gostando. Eu vou voltar aqui pro futebol, então, vou voltar na história então do Juan Fran, porque o cara é espanhol, tá jogando aqui no Brasil agora. É diferente pra ele, né? Você conhece melhor. É diferente, Larissa, sim, mas eu acho bacana o futebol brasileiro, né? Tem o caso do Pablo Mari, que tá no Flamengo, que inclusive tá jogando no meu time, no La Corunha. Veio o Flamengo, está muito bem. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro como um todo, eu fico feliz com jogadores de outros países, principalmente da Europa, que venham jogar aqui. Eu acho que valoriza a nossa competição. O Mari jogou com você? Quem? O Mari. Não, o Pablo Mari não, jogava no La Corunha. Ele veio do La Corunha. Ele estava no La Corunha quando o Flamengo contratou. Apesar que ele é do Manchester City, eu acho, mas estava no La Corunha. Mas que contratação cirúrgica é essa, hein? Gostei. Inclusive, na época, o Juan me perguntou lá, enfim, as informações dele são muito boas lá em... Todo mundo fala muito bem dele na Corunha, muito bom jogador, educado, um excelente profissional. O Flamengo contratou muito bem, né, Milton? Sim. Contratou muito bem. Ao contrário do Palmeiras, que contrata 10, erra 11... E o Flamengo contratou 5, acertou no 5. Contratou muito bem. Rafinha, Felipe Luiz, o Flamengo acertou muito. Gerson, né? Os jogadores que vieram não tem Pablo como errar, Mari. né? Acho que para contratar errado é o cara sumir, né? Porque a gente não viu mais o Matos. Ele sumiu. E o Gerson, para mim, é o grande referencial que o Flamengo tem. Tomou conta do meio-campo. E para organizar o time do Flamengo... Que jogador bom. E o nome ajuda, né? E Gerson. Ele estava na reserva, porque jogava outro volante, né? Outro volante foi embora, ele assumiu como segundo volante. Depois. Agora, a gente estava falando da experiência, né? Eu perguntei para o Ronaldo mais cedo da experiência do Daniel Alves, do Juan Fran. Aí tem uma outra questão também, que além da experiência de idade, eles trazem essa bagagem de fora do Brasil. Porque embora o Daniel Alves seja brasileiro, ele ficou muito tempo fora. Então ele traz um futebol europeu, um futebol internacional, né? Junto com o Juan Fran. Eu acho importante isso. Até na seleção aconteceu comigo e no clube, quando você tem profissionais desse nível, para os jogadores mais jovens, assim, é uma segurança, é uma oportunidade de você aprender, dá muita tranquilidade. Essa mescla de jogadores experientes com os mais jovens, eu particularmente gosto muito. Muito bem. Deixa eu acionar aqui o nosso Nivaldo Decilo, que assustou o mercado e a imprensa no seu YouTube, colocando lá. No nosso Tite vai sair. Tite vai sair.
E não saiu. Que negócio é esse? Tem que explicar, rapaz. Tá agitando demais. Cadê? Quem que entrou no lugar dele? Um dia sai. Mas não fica só na manchete, não, Milton. Você tem que assistir a notícia. Tem que assistir. Um dia vai sair. Tudo bem, Milton? Tudo bem. Abraço para você, abraço a todos aí no estúdio, o amigo em todo o Brasil. Pois é, o São Paulo hoje, diante de 18.800 torcedores, aproximadamente, subiu um pouco o valor do ingresso, aí a torcida não compareceu em grande número. O São Paulo teve dificuldade, muito calor, primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, do Wagner Mancini. Wagner Mancini que saiu meio chateado daqui, é amigo do Fernando Diniz, subiram, entraram em campo abraçados os dois, e no primeiro tempo foi complicado, mas no segundo o São Paulo conseguiu, sem Daniel Alves, sem Juan Fran, muitos desfalques. O Daniel estava suspenso, assim como o volante Luan. O Juan Fran no departamento médico. Mesmo assim, o São Paulo com o Igor Gomes, o menino que parece o Kaká no estilo de jogo, na aparência física também, abriu o placar, fez 1-0 para o São Paulo. Depois ele deu uma assistência para o Vitor Bueno definir o placar. Isso, com essa vitória fundamental, Fernando Diniz 100% como mandante, 4 jogos, 4 vitórias no São Paulo, e isso deixa o São Paulo apenas 3 pontos do Santos, que é o terceiro colocado, e os adversários que estão mais próximos, Inter e também Corinthians, estão a 4 pontos do tricolor. Como tem um clássico no meio de semana, vai enfrentar o Palmeiras, o time do São Paulo, dá uma certa aliviada, né? Porque clássico a gente sabe, pode acontecer até eventualmente uma derrota. O São Paulo não perde a sua posição até essa próxima rodada. Já estamos na rodada 29, vem a 30ª no meio de semana, o São Paulo já com essa vantagem e colocando uma pressãozinha em cima do Santos. Daqui a pouco os personagens do jogo passando aqui na Zona Mista no Morumbi. Eu volto com você, grande Milton. E tem que assistir, não adianta só ver a manchete não, Milton. Não, nós vamos aguardar a sua entrevista aí, mas por favor, eu li só a manchete e repercutiu nos jornais espanhóis, jornais uruguaios e também na Inglaterra. Tá lá, Nivaldo Decilo garante, Tite vai sair. Decifra essa manchete que eu não vi em nenhum outro lugar. Tá bom. O que foi? Não, existe um movimento na CBF, até com possibilidade de um treinador internacional assumir a seleção brasileira. A Pia, quando foi convocada para o futebol, a sueca que veio para o futebol feminino, foi uma espécie de laboratório também. Ela é muito capaz, é bicampeã olímpica com os Estados Unidos. Era para ver como é que imprensa e também a torcida iriam recepcionar um treinador estrangeiro no futebol feminino. Foi muito legal e não é difícil não que a seleção brasileira possa ter também um treinador estrangeiro. É o que a gente ouve lá pelos lados da CBF, mas dá uma moral pra gente, dá uma acompanhada lá no canal, tá bom? Legal, e hoje eu poria Jorge Jesus. O Jaime Basso está introduzindo o Sicredes lá no sul de Minas Gerais. E também o Ramon Mateus Júnior e o doutor André Frois, advogado de Minas Gerais, dizendo que o time do o time do Atlético Mineiro foi prejudicado no apito hoje. O que aconteceu? Que eu confesso que no primeiro tempo eu não vi. O que aconteceu, Ronaldo? Você que me roubou o broche do Corinthians. O senhor não viu e ninguém viu isso. A verdade é que o Mancini acabou de chegar e o time tá uma bagunça só. A verdade é que o São Paulo no primeiro tempo marcou bem e no segundo tempo não perdeu medo. Falou, papel, dá para vencer o jogo. E dava para fazer mais gols. O time do Galo tá... O Mancini acho que não vai resolver o problema do Galo, não. Um lance polêmico aqui. Foi pênalti do Cleiton no Vitor Bueno. O Vitor Bueno tinha que ter sido expulso de campo, segundo a Larissa Hertal, que viu o lance. Não, mas aí continua sendo o que você falou, que o Galo foi prejudicado? Então, não. Que o Vitor Bueno tinha que ter sido expulso por simulação. O que foi aí? Não foi nada. Lá. Não, é o contrário. É no Cleiton no Vitor Bueno. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada aí. Só escorregou. O que você quer? Ele quer ficar tentando achar. O que aconteceu? O jogador se joga para tentar enganar o árbitro, tem que ser expulso. Não, mas não acho que ele se jogou Não foi nem também, não. escanteio. Não foi escanteio. Ele pega no pé dele lá, ó. Ele põe a bola pra fora. O juiz deu escanteio lá. Hein? O juiz lá. Não, aí assopraram na orelha dele e falou, ó,
Corrige aí, Não, põe não, no, que põe o no chão Mancini aí. vai aparecer, o filho do Vastinho, célebre jogador do Comercial lá de Ribeirão Preto, que está no céu, entendeu? Mas foi uma vitória normal do time do São Paulo. Na verdade, o nosso Atlético Mineiro esse ano foi uma decepção. Eu conversei na Rádio Bandeirantes hoje um tempão com o Éder. O Éder é assessor da diretoria aí, falei com ele 1h15. Ele contou grandes histórias, o Éder, que fez Copa do Mundo 2 vezes conosco aqui. Então... Vamos, o que é? E a verdade, Milton, é que não dá para toda hora, toda vez que o time perde, falar que a culpa é da arbitragem, porque foi, né, o outro foi favorecido. Não é, às vezes não jogou bem, foi o que mas aconteceu. tem 4 jogos pendentes do teu Flamengo aí que ainda vão examinar. Tem lá uns exames antidoping. Dor de cotovelo pra ver que se chama a gente isso. põe fogo nesse campeonato. Dor de cotovelo que Tem que chama. arrumar alguma coisa contra o Flamengo, senão não precisa nem jogar mais nada. Vamos ver quem é que tá falando aí, É o o Nivaldo Mancini. Decilo. Vamos lá, Decilo. Logo depois, o Atlético teve um domínio, adiantou a marcação, fez com que o São Paulo tivesse um pouco de dificuldade na saída, mas oscilou muito ao longo da partida. E isso acaba tornando a partida difícil, porque você está enfrentando um time de técnica, um time que sabe o que faz com a bola. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que o São Paulo foi merecedor do resultado, porque teve a bola mais nos pés, foi mais intenso, aquilo que eu esperava que o Atlético fizesse, que fosse um jogo marcado por intensidade de ambos os lados. Mancini, a sua opção por colocar o Vina, né, o Vinícius no meio-campo, você já tinha falado que, peraí, não tem certeza que vai o Zé Wellison, e por que essa escolha? A escolha foi muito baseado na estrutura de jogo de São Paulo, né? Nós sabíamos que o São Paulo tinha um meio-campo leve, um meio-campo que jogava. Se eu entrasse com o Zé Wellison, eu certamente teria um pouquinho mais de marcação, né? Um poder de marcação maior, e a entrada do Vinícius era exatamente para tornar o time um pouco mais leve, mais agressivo, né? Porque se você vier jogar aqui com o São Paulo só se defendendo, você vai dar mais campo a cada momento, e o que eu queria exatamente não era isso, era que o Atlético também tivesse a bola nos pés, que fosse um time insinuante, né? E na última resposta eu disse que houve uma oscilação do Atlético, exatamente nisso. Até 10 minutos iniciais a equipe jogou bem, aí depois desapareceu um pouquinho até 25 ou 30 e voltou a jogar bem. Então essa oscilação fez com que a gente não tivesse aquilo que tivemos na última partida diante do Santos, uma intensidade ao longo dos 90 minutos. E tomamos 2 gols muito rápidos no segundo tempo, e isso acabou sendo determinante. Mas a escolha do Vinícius foi para que a gente tivesse um time também técnico em campo. Muito bem. E o Ricardo Jacó de Macedo, de Belo Horizonte, ele é médico, está em lua de mel em Punta Cana. Punta Cana. E ele está vendo a Band Internacional. Ele está dizendo que desse jeito ele vai mudar de time, que não pode. Lá em Punta Cana está uma lua de mel maravilhosa, mas o Galo está broxando ele lá. Pô, sabe como é que é? O Galo está terrível. Mas, meus amigos, nós temos aqui o Mauro Silva, que é simplesmente um campeão do mundo. Ele é hoje assessor, você é vice-presidente da Federação Paulista, né? Sim. Aliás, queria cumprimentá-lo ao Reinaldo. Eu sou do tempo que tudo quanto é cara que passou na federação, na Brigadeiro Luiz Antônio, deu rolo. Desde do nosso Abia Bichedi, tivemos também o Fará, Zé Maria Marim, é rolo. Não tem um rolo com o Reinaldo Carneiro Bastos. Estamos trabalhando bastante, indo certo. Estamos trabalhando muito. E você continua brilhantando enterros, né? Velórios, você brilhanta. Você e o Gilberto Sorriso estão brilhantando enterros. Só contratar que eu vou lá chorar. R$5.000, ele até levanta o morto. Porque o morto fala assim, pô, gente, eu não posso morrer Mas abrilhantando inteiro. Entendeu? Agora, eu quero cumprimentar você. Já sei. Pela tua iniciativa e você também. Porque os goleiros, eles arrumaram uma outra atividade, aproveitando a imagem que eles construíram no futebol. Eles construíram uma granja. Tô curioso. A granja Ronaldo Soares Giovanelli e Wagner Fernando Veloso. Olha lá o Veloso. Olha quanto frango. Eles gostam de frango. Eles viveram comendo frango. Olha lá o Veloso lá carregando lá o milho. Olha aí, ó. Olha lá atrás está o Ronaldo, olha lá. Entendeu?
Eu tô vendo lá no fundo uma cabeça de bezerro, não é? Vocês estão unindo o útil ao agradável. Frangueiros no ano do passado e hoje franguinho. Isso aí dá lucro. Olha aí, mostra de novo. Amaral, você viu? Pô, pode jogar vara e pescar. Amaral, durante toda a carreira, acumulado isso aí, ó. Quantos frangos vocês têm lá, ô Veloso? Rapaz, não dá pra contar isso aí, não. Aí tem uma capivaria, 50 mil. E só aquele saquinho de ração que ele tá levando. Não vai dar, não vou comer. Ô, louco. Sensacional, parabéns. Olha, muito sucesso. Sensacional, a cabeça de Me bezerro. dá o nome do frango que eu vou fazer merchan pra vocês de graça e vai vender. É fazer a cabeça de bezerro o nome. É bom negócio, é bom negócio. Nós vamos botar lá no macro, lá com o presidente lá. Você vai ver. Você vai vender tudo quanto é frango de vocês. Você vai tirar o pé do lodo, né? Até porque vem mais 2 filhos aí, né? Você tá terrível, hein? Chega mais 2. O Neto 2, você 2, isso aqui vai virar uma granja. Fazer filho, né? E agora, vamos falar com o Thiago Kanzler, Pois que é. nasceu em Guaxupé, mas foi criado em Passos. O que ele vai falar? Clássico paulista, né? Que teve ontem, Corinthians e Santos, 0-0, minha gente. Corinthians e Santos entraram em campo querendo e precisando da vitória. O Peixe para não deixar o Flamengo abrir ainda mais vantagem no Brasileirão. E o Timão para não perder o G4 de vista. A equipe da casa não teve Fagner suspenso, assim como o técnico Fábio Carille. Seu auxiliar Leandro Cuca comandou o time. No lado santista, Sampaoli deixou muita gente de fora. Vitor Ferraz, Aguilar, Delis Gonzalez e Carlos Sanches, todos no banco. Com a bola rolando, demorou para que os times pudessem criar boas chances. Mais de 20 minutos de muita marcação, faltas duras. A primeira chegada foi do Corinthians com Matheus Vital. Aos 24, Soteldo acertou a trave de Cássio. Logo depois, o camisa 10 santista voltou a aparecer, mandando na rede pelo lado de fora. Na base da bola levantada na área, o Corinthians chegou em 2 cruzamentos de Wagner Love. Júnior Urso e Bozelli tentaram, mas Everson defendeu as 2 bolas. Na etapa final, o Santos começou melhor. A entrada de Marinho fez o Peixe crescer e o atacante infernizou Cássio e a zaga do Corinthians. A má notícia para o torcedor santista foi a lesão de Diego Pituca. Após essa falta cometida em Matheus Vital, o volante acabou sofrendo uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Pituca deixou o estádio com o apoio de muletas. Leandro Cuca tirou Vital e Júnior Urso para as entradas de Sornosa e Janderson. E o Corinthians voltou a aparecer no ataque com essa finalização de Wagner Love. E quando a partida parecia se encaminhar para um final sem emoção, os times resolveram jogar, acreditaram na vitória. Aos 44, Sornosa parou em Everson nessa cobrança de falta. Aos 46, Marinho fez a jogada e Felipe Jonathan não aproveitou. E aos 47, a melhor chance do jogo. Wagner Love ganhou de Luiz Felipe, mas na hora do chute não conseguiu tirar de Everson. E também não conseguiu tirar o 0 do placar. Um empate sem gols para Corinthians e Santos. Fica esse gosto amargo, mas fica também o bom gosto do bom futebol que a gente conseguiu jogar aqui, conseguiu implementar nosso ritmo de jogo nos 90 minutos, isso é o mais importante. A vitória hoje no caso não veio, mas é continuar trabalhando no caminho certo. Se você for comparar com o último jogo, teve um lado positivo, acho que a gente apresentou um futebol melhor. Óbvio que num clássico você quer ganhar, nosso objetivo era só fazer 3 pontos, nada mais do que isso. Mas infelizmente eu acho que não veio gol. Com esse resultado, o Corinthians chegou a 6 partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro, o que acaba atrapalhando bastante o plano de chegar à Libertadores do ano que vem e traz também pressão ao elenco corintiano. O Corinthians chegou aos 45 pontos e foi ultrapassado pelo Internacional, caindo para o 6º lugar, sabendo que se não voltar a vencer, vai acabar perdendo a vaga na Libertadores de 2020. Não é nada desesperador, mas preocupa porque o pessoal que está ali na parte de baixo da tabela está se aproximando a gente. Então, a gente não quer ficar fora da Libertadores. Então, é pontuar o mais rápido possível. Eu digo pontuar, fazer os 3 pontos mesmo, para que não dê chance dos que estão atrás de nós nos passar.